Na verdade, eu estava pensando que a primeira vez que eu conheci São Vicente, nossa, eu tinha 29 anos. Eu vou fazer 48 em janeiro, Glória a Deus. mas eu estou muito feliz como Deus está trabalhando nessa igreja. Mas, nossa, em 22 a igreja vai celebrar 20 anos como a igreja. É incrível. É uma história da graça, né? Mas todas as oportunidades que eu tenho para reunir, participar com vocês e compartilhar a palavra de Deus é um grande privilégio para mim. Mas eu gostaria de falar em português. Muito obrigado. Bom? And so tonight I'd like us to open up our Bibles to the book of Joshua. Essa noite eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de Josué. Joshua is book number 6 in the Bible. Josué é o livro número 6 da Bíblia. The first 5 books of the Bible are called the Torah. Os primeiros 5 livros da Bíblia são chamados de a Torá. And Torah means instruction. Torá significa instrução. And it's instruction that God gave to his people on the basis of a covenant relationship. São as instruções que Deus deu ao seu povo baseados numa aliança, de um relacionamento feito por uma aliança. So when you read Genesis on through Deuteronomy, Então quando você lê o livro de Gênesis até o livro de Deuteronômio, what God says to his people, o que Deus ele diz para o seu povo, it happens in the context of a relationship acontece no contexto de um relacionamento that is like the relationship of a father speaking to his children, como o relacionamento de um pai que fala a seu filho, or a husband speaking to his wife. ou como a de um marido que fala com a sua esposa. And the reason why I say that E a razão pela qual eu digo isso is because many people misunderstand the meaning of the word Torah. é porque muitas pessoas elas não compreendem o significado da palavra Torá. Torah does not mean law, Torá não significa lei, but many people think that's what Torah means. mas muitas pessoas pensam que Torá significa lei. And so they imagine God speaking harshly to his people, Então você imagina Deus falando de forma dura com o seu povo, like a judge or a police officer giving the law to people. como um juiz ou um oficial de polícia, né, dando a lei para o povo. But that's not what we have in the first 5 books of the Bible. Mas não é isso que nós temos nos primeiros 5 livros da Bíblia. Everything about the Torah is relationship. Tudo em relação à Torá é sobre relacionamento. God enters into a relationship with his people, Deus ele entra num relacionamento com o seu povo, like a father and his children, como um pai com seus filhos, like a husband and his wife. como um marido com a sua esposa. And then he provides the instructions so that we can have a healthy relationship with God. E então ele provê as instruções para que nós tenhamos um relacionamento saudável com Deus. So that's the first 5 books of the Bible. Então é isso que fala a respeito dos 5 primeiros livros da Bíblia. And then we come to the book of Joshua. Então nós chegamos no livro de Josué. And Joshua is the first of 12 books E Josué é o primeiro de 12 livros that are called the books of history. que são chamados de livros históricos. And these books will tell us the story of when Israel entered the promised land, E estes livros vão nos contar a história de quando Israel entra na terra prometida, all the way down to when Judah is taken into Babylonian exile, até o momento em que o reino de Judá é levado cativo para o exílio.
and then brought back into the land, e aí trazido novamente à terra, and the temple that was destroyed is rebuilt. e o templo que fora destruído é reconstruído. But tonight we want to spend time in the first chapter of the book of Joshua. Mas essa noite nós queremos gastar um tempo no primeiro capítulo do livro de Josué. So tonight I'd like to begin by looking at a few places in Joshua chapter 1. Então, para começar, eu gostaria de ver com vocês alguns lugares, alguns versículos do primeiro capítulo de Josué. And then we're going to pray. E aí nós vamos orar. And then I want to spend our time tonight looking at the words be strong and courageous. E aí eu gostaria que o nosso tempo essa noite fosse meditando nas palavras seja forte e corajoso. So let's begin with Joshua chapter 1 verses 6 on through 9. Então eu quero começar com Josué, dos versículos de 6 a 9. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Now look at verses 16 through 18. Agora olhe os versículos de 16 a 18. Então eles responderam a Josué: tudo que você nos ordenar, faremos, e onde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, hoje à noite nós estamos tão gratos pela Tua palavra. Oramos que o Espírito Santo vai nos guiar através deste capítulo no livro de Josué. Eu oro que o Senhor vai purificar as nossas mentes e corações, que o Senhor vai tirar todas as coisas que poderiam atrapalhar as Tuas palavras nas nossas vidas. Eu oro que os nossos corações vão ficar abertos diante de Ti. Nós queremos escutar todas as coisas que o Senhor quer falar para nós. Eu oro que o Senhor vai abençoar a cada pessoa neste culto, que o Senhor vai nos segurar e transformar através da Tua palavra e a Tua graça. Muito obrigado pela Tua presença neste lugar. Eu oro que o Senhor vai ajudar Celso, que o Senhor vai me ajudar e também que o Senhor vai nos ajudar para escutar. Não as palavras só, mas teu coração. Eu oro que nós vamos sentir teu amor, a tua graça e a tua misericórdia e a tua verdade hoje à noite. Em nome de Jesus. Amém. Now, as we read the first chapter of the book of Joshua, Então, como nós lemos no primeiro capítulo de Josué, there are 3 words that sum up this first chapter. há 3 palavras que sintetizam esse primeiro capítulo. The first word is transition. A primeira palavra é transição. We see that transition happens in the first 2 verses of Joshua 1. Nós vemos a transição acontecendo nos primeiros 2 versículos de Josué capítulo 1.
Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. You see, Moses had been Israel's leader for more than 40 years. Moisés foi o líder de Israel por mais de 40 anos. But then after Moses died, leadership transitioned to another person. Mas após a morte de Moisés, a liderança ela passou para outra pessoa. It transitioned from Moses to Joshua. Então essa liderança ela transitou de Moisés para Josué. Earlier in the story, Então mais cedo nessa história, in Numbers chapter 21 em Números capítulo 21 and Deuteronomy 31, e em Deuteronômio capítulo 31, God had selected and commissioned Joshua Deus ele escolheu, ele separou e comissionou Josué to be Moses' successor as the leader of Israel. para ser o sucessor de Moisés como líder de Israel. Joshua was God's man to lead his people into the promised land. E agora Josué era o homem de Deus mandado, ordenado a levar o povo para a terra prometida. This was a historic moment. E esse momento é um momento histórico. Moses, the deliverer, Moisés, o libertador, Moses, the prophet, Moisés, o profeta, Moses, the lawgiver, Moisés, aquele que deu a lei, he died. morre. And then in Deuteronomy 34, E então, em Deuteronômio 34, we see after Moses' death, nós vemos que após a morte de Moisés, the end of Deuteronomy 34 brings us into Joshua 1. no final de Deuteronômio 34, nos leva a esse novo, And now Israel has a new leader. porque agora Israel tem um novo líder. Joshua 1 is about transition. Então, a transição, Joshua 1. o capítulo 1 de Josué é sobre transição. Number 2, Segunda palavra, not only transition, não apenas transição, but also instruction. mas também instrução. There are two sets of instructions that God gave to Joshua in this first chapter. Há duas instruções que Deus dá a Josué nesse capítulo. The first we see in verse 2. A primeira está no versículo 2. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Up until this point, Então, até esse momento, God rescued Israel from 430 years of bondage in Egypt. Deus havia resgatado Israel de 430 anos de escravidão no Egito. And then he sustained them for 40 years in the desert. E aí então ele sustentou o seu povo por 40 anos no deserto. And now it was time for God to keep his promise. Mas agora era o momento de Deus cumprir as suas promessas. You see, the salvation of Israel Vejam que a salvação de Israel is not just about being rescued from something. não é apenas ser resgatado de algum lugar. Salvation is about being brought into something. Salvação é a respeito de ser levado a outro lugar. And what God wanted to bring his people into was a promised land. Deus ele quer levar o seu povo a uma terra prometida. In fact, God reaffirms this promise in verses 3 through 5. E na verdade Deus ele reafirma essa promessa dos versículos de 3 a 5. Como prometia a Moisés, todo lugar onde puser seus pés darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei.
You see, Joshua and Israel had wept over Moses' death for 30 days. Josué e Israel choraram pela morte de Moisés por 30 dias. But now it was time to arise and go. Mas agora era a hora de levantar e partir. The time of weeping was over. O tempo de lamentar já havia passado. It was time to go into the promised land. Agora é a hora de entrar na terra prometida. It was time to possess the possessions God had given Israel. Era a hora de tomar posse daquilo que Deus havia dado para Israel. So God instructed Joshua, arise and go. Então Deus dá ordem a Josué, levanta e vai. But then here's the second set of commands. Mas agora está o segundo mandamento, a segunda ordem. In verse 6, No versículo 6. be strong and courageous. Seja forte e corajoso. Verse 7, Versículo 7. be strong and very courageous. Seja forte e muito corajoso. Verse 9, Versículo 9. be strong and courageous. Seja forte e corajoso. Do not be frightened and do not be dismayed. Não se apavore e nem desanime. You see, God repeated the same command 3 times in verses 2 through 9. Deus ele repete o mesmo mandamento 3 vezes desses versículos de 3 a 9. Be strong and courageous. Seja forte e corajoso. You know those words, be strong? Essas palavras, seja forte, They mean to be bold, significa ser ousado, be unrelenting, ser firme, be unwavering. ser inabalável. That was God's command. Este é o mandamento de Deus. And he also said, be courageous. E ele também fala, seja corajoso. That means don't give in to fear. Significa não ceda ao medo. Be daring, Seja ousado, desafie. be valiant. Seja valente. And these words, be strong and courageous, were repeated to Joshua. E essas palavras, seja forte e corajoso, elas foram repetidas a Josué. But this isn't the only time God told this to Joshua. Mas essa não foi a única vez que Deus disse isso a Josué. Back in Deuteronomy 31, Lá em Deuteronômio, capítulo 31, Moses said to Joshua, be strong and courageous at his ordination. Moisés disse para Josué, seja forte e corajoso no dia da ordenação de Josué. And then later in Joshua 1:18, E mais tarde, no versículo 18 de Josué, capítulo 1, Israel also tells Joshua, be strong and courageous. Israel diz a Josué, seja forte e corajoso. Listen, these were words Joshua needed to hear more than once. Então essas são palavras que Josué precisava ouvir mais de uma vez. Try to imagine being Joshua at this moment in Israel's history. Tente se imaginar no lugar de Josué nesse momento da história de Israel. Behind Joshua, Atrás de Josué, his great leader died. o grande líder dele havia morrido. You see, as long as Moses was alive, Joshua felt safe. Então, pelo tempo que Moisés viveu, Josué se sentia seguro. Now Joshua had to be Israel's leader. Mas agora Josué tinha que ser o líder de Israel. Now Joshua had to provide strong and clear and inspiring leadership for God's people. E agora era Josué que tinha que inspirar, prover uma liderança clara, corajosa, inspiradora para o povo de Israel. You see, as long as Moses was alive, Joshua didn't have to worry about that. Enquanto Moisés estava vivo, Josué não tinha que se preocupar com nada disso. Now Moses was gone. Mas agora Moisés, ele já tinha morrido. Now Joshua had to be that kind of leader. E agora Josué precisa ser esse tipo de líder. So behind him, Moses died. Então, antes dele, Moisés morreu. But in front of him, Mas agora, diante dele, there was a nation of people that needed Joshua to lead them. havia uma nação de pessoas precisando que Josué os liderasse. In front of him, À frente dele, there were enemies to fight. haviam inimigos para serem combatidos. There was a land to conquer. Havia uma terra para ser conquistada. There was an inheritance to possess. Havia uma herança a ser conquistada.
And God said to Joshua more than once, E Deus, ele fala para Josué mais de uma vez: be strong and courageous. seja forte e corajoso. Why did God tell Joshua to be strong? Por que Deus, ele fala para Josué ser forte? Because he felt weak. Porque ele se sentia fraco, Because he felt inadequate. porque ele se sentia incapacitado. Why did God tell Joshua be courageous? Por que Deus fala para Josué seja corajoso? Because he felt nervous. Porque ele se sentia nervoso, Because he was afraid. porque ele tinha medo. In other words, Joshua was just like you and Em me. outras palavras, Josué era assim como eu e você. Maybe you are in a place in life Talvez você esteja num momento da sua vida that there are things that God has put in your heart to do. que há coisas que Deus já colocou no seu coração para você fazer. Maybe it's someone to talk to. Talvez seja alguém que você precise falar. Maybe it's a place to go. Talvez seja um lugar que você deva ir. Maybe it's something new to do. Talvez seja algo totalmente novo para ser feito. And you know that God is the one calling you to do it. E você sabe que é Deus que está te chamando para fazer isso. But you feel afraid. Mas você sente medo. You feel nervous. Você está nervoso. And God says to us the same thing he said to Joshua. E Deus fala para nós a mesma coisa que ele falou para Josué: Be strong and courageous. seja forte e corajoso. But this wasn't just a command to be spoken. Mas esse não era só um mandamento a ser falado. The reason why God said to Joshua, be strong and courageous, A razão pela qual Deus diz a Josué seja forte e corajoso is because God also saw in Joshua the potential of being strong and courageous. é porque Deus, ele viu em Josué o potencial para ser forte e corajoso. The reason why God said these words A razão pela qual Deus disse essas palavras is because God intended to make him a strong and courageous é man. porque Deus, ele já tinha esse plano de tornar Josué forte e corajoso. Someone has said that with God's commands come his enablements. Com o mandamento de Deus vem a sua capacitação também. Listen, this was true for Joshua, Isso não era a verdade, a realidade de and it's Josué. also true for you and me. Mas essa é a verdade tanto para ele como para nós. Please listen to Por this. favor, ouçam a isso. God not only sees us as we are now, Deus, ele não nos vê apenas como estamos agora, but he also sees us as what he will make us become. mas ele também nos vê como aquilo que ele quer nos tornar. You may not see yourself as strong and courageous tonight, Talvez hoje você não se veja forte e corajoso, but God does. mas Deus vê. And so he says, be strong and courageous because I'm going to make you strong and courageous. Então é ele que diz: seja forte e corajoso, porque eu vou te fazer forte e corajoso. What are the opportunities in front of you? Quais são as oportunidades adiante de você? What are the challenges in front of you? Quais são os desafios adiante de você? What are the things you have to say goodbye to? Quais são as coisas que você tem que se despedir e dizer adeus? And now you need to move forward. E agora você tem que avançar. And now that you had to say goodbye, E agora que você teve que se despedir, you're feeling a bit afraid. o seu sentimento é de medo. You're feeling a bit nervous. Você está se sentindo um pouco nervoso. And you're looking ahead of you and you're thinking, I don't know how I'm going to move forward. Você está olhando adiante e você está se dizendo: eu não sei como avançar. But God sees the person he's going to make you become. Mas Deus já está olhando a pessoa que ele vai tornar você. He is going to make you a strong and courageous person. Ele vai tornar você uma pessoa forte e corajosa. And so he says, be strong and courageous. E é por isso que ele diz hoje: seja forte e corajoso. We see how God did this again and again in the Bible. Nós sabemos como que Deus fez isso, né? Repetidas vezes na Bíblia.
The angel of God found Gideon O anjo do Senhor encontrou Gideão, hiding from his enemies in Judges 6:12. se escondendo dos seus inimigos em Juízes 6, versículo 12. And what did God's angel say to Gideon? E o que o anjo do Senhor disse a Gideão? The Lord is with you, O mighty man of valor. O Senhor é contigo, ó grande homem de valor. He was hiding, Ele estava se escondendo, but God addressed him as a champion, mas Deus fala com ele como se ele fosse um campeão, because that is what God was going to make him. porque isso era o que Deus o tornaria. Or what about Simon Peter? E então, sobre Simão Pedro, When Simon met Jesus for the first time in John 1:42, quando Simão encontrou Jesus pela primeira vez em João 42, 42, Jesus did not say, "You are Simon the son of John," Jesus ele não fala, olha, você é Simão, filho de João, who is so weak, you're going to betray me 3 times. que é tão fraco, você vai me trair 3 vezes. Oh, you're Simon. Não, ele diz, você é Simão. Oh yeah, you're going to say a lot of stupid things. Você vai falar muita besteira, hein? Hey, you're Simon. Ei, Simão, You're a failure. você é um fracassado. That's not what Jesus said. Não foi nada disso que Jesus falou para ele. Was Simon a failure? Simão foi um falho, Absolutely. absolutamente. Was Simon weak? Ele era fraco, Absolutely. com certeza. But what did Jesus say to Simon Peter? Mas quais foram as palavras que Jesus disse a Simão Pedro? He said, "You are Simon the son of John. Ele fala, você é Simão, filho de João. You shall be called Cephas," Você será chamado de Cefas, which means Peter. que significa Pedro. You see, Cephas is Aramaic. Cefas é aramaico Peter is the Greek translation of Cephas. e Pedro é a tradução grega para Cefas. And both words mean a rock. E em ambas línguas a palavra significa uma rocha. You see, when Jesus met Peter, Então quando Jesus encontra Pedro, at that time he was like sand. naquele momento Pedro era como areia. But Jesus said, "I'm going to make you a rock." Mas Jesus falou para Pedro, eu vou te transformar numa rocha. You know, there's a story about Michelangelo. Há uma história sobre Michelangelo. Michelangelo is one of the most famous artists in art history. Michelangelo é um dos mais famosos artistas da história moderna. And he created some of the most amazing art. E ele criou, uma das obras mais maravilhosas. But there's a story that Michelangelo used to look at uncut marble. Há uma história que conta que Michelangelo olhou para uma peça de mármore inteira, bruta. And Michelangelo would say, "I see an angel inside there and I must set it free." E ele falou para aquela pedra de mármore, eu vejo um anjo ali. You might feel like your life is bagunça. Talvez você olhe para a sua vida e você veja que a sua vida é uma bagunça. When you look in the mirror, Quando você olha no espelho, you see a weak person. você vê uma pessoa fraca. When you look in the mirror, Quando você olha no espelho, all you see is a failure. tudo que você vê é uma pessoa fracassada, um When falho. you look in the mirror, Quando você olha no espelho, all you see is someone who always retreats rather than advance. você sempre vê alguém que recua ao invés de avançar. You look in the mirror, Você olha no espelho, you see someone who keeps failing in their devotional time. você vê alguém que continua falhando no seu tempo devocional. You see an inconsistent person when it comes to church. Você vê uma pessoa inconsistente em relação à igreja. You look around the room and you think everybody is more spiritual than you. Você olha ao seu redor e você pensa que todo mundo é mais espiritual do que você. You see, all those things could be true about us now, Essas coisas todas poderiam ser verdadeiras sobre você agora. but God doesn't just see us the way we are. Mas Deus, ele não nos vê apenas do modo que nós estamos. He sees us the way we're going to become. Ele nos vê também da forma que ele quer nos tornar.
And the Bible tells us that God is at work in our life. E a Bíblia nos conta que Deus está trabalhando nas nossas vidas. And He is transforming us more and more into the likeness of Jesus. E Ele está nos transformando cada vez mais à semelhança de Jesus. There's an interesting passage in 2 Corinthians 3:18. Há uma passagem interessante em 2 Coríntios 3:18. This is a promise. Essa é uma promessa. Listen to what Paul writes. Ouça o que Paulo escreve. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. You know what this promise is telling us? Você sabe o que essa promessa está nos falando? That when we came to Christ, E quando nós conhecemos Cristo, God removed the veil that covered our shame. Jesus ele remove o véu que cobria a nossa vergonha. And when we look into the spiritual mirror, E quando nós olhamos no espelho espiritual, do you know whose reflection is staring back at us? você sabe qual é o reflexo que está apontando para nós, que está refletindo em nós? It's the beautiful reflection of Jesus. É o lindo reflexo de Jesus. Wait a minute, that's inconsistent. Mulheres, isso parece inconsistente, Because I see Jesus looking at me in the mirror, porque eu vejo Jesus olhando para mim no espelho. but then when I look at myself, I'm thinking, I don't look like that reflection. Mas quando eu mesmo olho para mim, eu penso, mas eu não estou parecendo com quem eu estou vendo nesse espelho. Because usually when we look in the mirror, Porque geralmente quando olhamos no espelho, we are expecting to see a reflection that reflects the way we are now. nós esperamos ver refletida uma imagem daquilo que nós estamos agora, nesse momento. But I come with all my filth, Então eu venho, com todos os meus trapos, and I'm expecting to see a reflection of filth. com a minha imundície, e aí eu quero ver um reflexo da minha imundície. And I look in the mirror and I see a reflection of Jesus. Mas quando eu olho no espelho, eu vejo um reflexo de Jesus. And I keep thinking, no, this isn't right. This isn't right. E aí eu fico falando para mim mesmo, não, alguma coisa está errada, alguma coisa está errada. You see, the mirror in God's house works the opposite. Você tem que entender que o espelho na casa de Deus, ele funciona de forma contrária. The mirror in God's house, O espelho da casa de Deus, the mirror called the gospel, the mirror o espelho chamado evangelho, chamado de evangelho, it's reflecting what we will be. ele reflete aquilo que nós vamos ser. And every day when we come to the mirror, E todos os dias, quando nós nos aproximamos desse espelho, the reflection is the same, o reflexo é o mesmo. but the person who looks into the mirror Mas- is becoming different. A pessoa que olha no espelho está mudando. We are becoming more like the reflection in the mirror. Nós estamos nos tornando mais parecidos com o reflexo do espelho. If I know that that is my future, E se eu sei que esse é o meu futuro, if I know that God is going to finish the work, se eu sei que Deus ele vai completar a obra, because I already see the completed reflection, porque eu já posso ver, eu posso contemplar essa imagem, esse reflexo pronto. that means I can wake up every day with living hope. Isso significa que a cada novo dia eu posso levantar com uma esperança viva. Instead of quitting because of my failures, Então, ao invés de me esconder por causa das minhas falhas, instead of quitting because I'm inconsistent, e ao invés de desistir por causa da minha inconsistência, instead of living in guilt and shame, e ao invés de viver debaixo de culpa e condenação, de vergonha, I can look at my messed up life eu quero olhar para minha vida bagunçada and say, Jesus, I am so sorry for my sins. e dizer: Jesus, eu sinto muito pelos meus pecados. My life is so messed up, A minha vida é uma tremenda bagunça, but I can move forward mas eu posso avançar, because I see the full reflection. porque eu te vejo como esse reflexo completo. I'm not there yet, Eu ainda não cheguei lá,
But that reflection gives me hope that I'll get there. Mas esse reflexo me dá esperança de que um dia eu vou ser assim, eu vou see, chegar lá. Too many people don't look into the mirror of the gospel. Então muitas pessoas elas não olham pro reflexo do evangelho, But they look into the mirror of legalism. mas elas olham pro espelho do legalismo. You know what the mirror of legalism shows you? Sabe o que o espelho do legalismo te mostra? All your failures, Todas as suas falhas, all your guilt, todas as suas culpas, all your shame. todas as suas vergonhas. You will never look good enough in the mirror of legalism. Você nunca vai parecer bem olhando no espelho do legalismo. But what do most Christians do? Mas o que a maioria dos cristãos fazem? When they fail, Quando eles falham, when they sin, quando eles pecam, instead of going to the mirror of God's gospel, e ao invés de irem para o espelho do Evangelho de Deus, and the mirror says, look, yes, you are messy right now, e o espelho está te falando, sim, você está bagunçado agora, but look at what you're going to become. mas olha o que você vai se tornar. God's Spirit is going to make you just like Jesus. É o Espírito de Deus que vai te tornar semelhante a Jesus. And when we look in that mirror, E a gente olha para esse espelho we say, Lord, forgive me for my sins. e a gente diz, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. And thank you that you're going to finish the job. E obrigado porque o Senhor vai completar a tua obra. But a lot of Christians don't do that. Muitos cristãos não fazem isso. Instead, they go to the mirror of legalism. Ao invés, eles vão para o espelho do legalismo. You will never be good enough. Você nunca vai ser bom o suficiente. You will always be a failure. Você sempre vai ser falho assim. You will always be a loser. Você sempre vai ser um derrotado. And because you feel bad, E aí, porque você se sente mal, you want everyone else around you to feel bad. você quer que todo mundo à sua volta se sinta mal também. So what do people do when they see a bad reflection? Então, o que as pessoas fazem geralmente quando elas veem um reflexo ruim? They look for people that look worse than them. Elas começam a procurar pessoas que pareçam pior do que ela. Oh, I look bad. Eles falam, olha, eu tô ruim, eu tô mal. Oh, but I'm not as bad as that person. Ah, mas pelo menos não tô tão mal quanto aquele fulano lá. Oh man, I'm dirty. Não, nossa, eu tô sujo, hein? Oh, but that person's dirtier than me. Ah, mas aquela pessoa lá, ela tá mais suja que eu. That's not grace. Isso não é graça. That's not the gospel. Isso não é evangelho. God wants you to be free tonight. Deus quer que você seja livre essa noite. Tonight is the last Sunday of 2019. Esse é o último domingo de 2019. And it's also the last Sunday of a past decade. E também é o último domingo de uma década. And Paul tells us in Philippians chapter 3, E Paulo nos fala em Filipenses capítulo 3. it's time to let go of the past. É tempo de deixar o passado para trás. All your victories Todas as suas vitórias and all your e defeats, todas as suas derrotas. there are things we thank God for that happened in the past. Há coisas que somos gratos a Deus que nos aconteceram no passado. And there are other things we just leave at the cross. E tem outras coisas que nós simplesmente devemos deixar aos pés da cruz. But now we look to a new year. Mas agora nós encaramos um novo ano. We look to a new decade. Nós estamos de frente para uma nova década. And instead of carrying all your past into the future, Então, ao invés de carregar todo o passado para o seu futuro, leave your past at the cross. deixe o seu passado na cruz. Leave your past in the tomb. Deixe o seu passado no túmulo. And now look ahead E agora olhe adiante and see what God is going to make you become. e contemple o que Deus vai tornar você. And there's freedom E nisso há liberdade and there's joy. e há alegria. And then finally, the third thing.
E finalmente a terceira coisa. Remember, the first is transition. Lembra que eu falei, primeira palavra é transição. Moses died, Moisés morreu, and Joshua became the new leader. Josué se tornou o novo líder. Number 2, instruction. Número 2, instrução. Possess the land Possua, conquiste a terra. and be strong and very courageous. Seja forte e muito corajoso. And then number 3, affirmation. E número 3, afirmação. God said to Joshua, be strong and courageous. Deus, ele disse a Josué, seja forte e corajoso. But we also see that the people of Israel said the same thing. Mas nós também sabemos que o povo de Israel disse a mesma coisa. Listen to what we read, or I want you to see what it says in Joshua 1, verses 10 through 18. Eu quero que você veja agora o que foi dito dos versículos 10 a I'm 18. sorry. Yeah, you could read it. Verses 10 through 18. Ok, versículos de 10 a 18 de Josué capítulo 1. Meu errado. Porque eu mandei as minhas notas para Pastor Celso. E agora ele Ok, tem. pessoal, Josué 1 de 10 a 18. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, prometeu descanso e dar a vocês esta terra. As suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhe deu a leste do Jordão, mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão à frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão, até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar faremos, e aonde quer que nos enviar iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Now there's a lot of history in the words that we just read. Há muita história nessas palavras que acabamos de ler. These words are connected to the book of Numbers and Deuteronomy. Essas palavras estão ligadas ao livro de Números e ao livro de Deuteronômio. You see, the tribes of Israel, As tribos de Israel, the tribes of Reuben, Gad, and the half tribe of Manasseh, a tribo de Ruben, de Gad e a metade da tribo de Manassés, they did not want to enter into the promised land. elas não queriam entrar na terra prometida. They wanted to build their homes on the other side of the Jordan River. Elas queriam construir a sua casa do outro lado do Rio Jordão. And so they asked Moses if that was okay. E aí eles perguntaram para Moisés se tudo bem. And Moses says, you can do that on one condition. Moisés disse: vocês podem fazer isso, mas debaixo de uma condição. All of your men have to come into the promised land with Israel. Todos os seus homens, eles devem entrar junto na terra prometida com Israel And fight with your brothers e lutar junto com seus irmãos until the whole land is conquered. até que toda a terra seja conquistada. And only when everybody has access to the land E aí então, somente quando todo o povo tiver acesso à sua própria terra, can you go back
to the other side of the Jordan vocês podem voltar para o outro lado do Rio Jordão and build your life there. e construir sua vida lá. Well, now Moses died. Então Moisés morreu. And so Joshua was thinking, oh no, are these people now going to say, well, Moses isn't around anymore, so we don't have to do this? Então Josué provavelmente estava pensando, agora esse pessoal, essas tribos aí, eles vão falar, nossa, agora que Moisés morreu, o meu juramento não precisa ser cumprido. But instead we see that these men were going to be committed to their promise. Mas ele queria ter certeza que eles cumpririam a sua promessa. And so they encouraged Joshua. Então estes são aqueles que encorajam Josué. Like Joshua was nervous that, oh no, maybe this plan isn't going to work out the way that we thought it would. Josué estava nervoso, ele estava pensando, agora estamos na mão, as coisas não vão funcionar como eu pensei que iriam. And so these men came to Joshua and said, don't worry, Joshua, we're with you. Então esses homens se chegaram a Josué e falaram, Josué, não se preocupa, a gente está junto com você. And there are those words again. E aqui estão as palavras novamente. Be strong and courageous. Somente seja forte e corajoso. I want to finish our time together by pulling everything that we just talked about into a final application. Eu gostaria de terminar esse tempo de palavra, de estudo com vocês, trazendo tudo que falamos a uma aplicação. I believe that the repetition of the command, be strong and courageous, Eu acredito que a repetição das palavras, seja forte e corajoso, was not only helpful for Joshua, elas não eram apenas palavras de esperança para Josué, but it's also helpful for you and me. mas também para nós, para você e para mim. I believe that God wants us to hear those same words as we move into a new year, into a new decade. I believe that God wants us to hear those same words Eu acredito que Deus quer que nós ouçamos essas mesmas palavras as we move into a new year, ao nós nos movermos a um novo ano as we move into a new decade. e uma nova década. And it's important for us to remember É muito importante para nós nos lembrarmos that the command, be strong and courageous, they do not stand alone. que o mandamento seja forte e corajoso não é um mandamento isolado, sozinho. These commands are connected to something. Estes mandamentos, eles são ligados a algo. Here are 4 things that the words be strong and courageous are connected to. Aqui estão 4 coisas que essas palavras seja forte e corajoso estão ligadas. The first thing is that command is connected to the confidence and the promises of God. A primeira delas é que essas palavras estão ligadas à confiança nas promessas de Deus. That's what we see in chapter 1 verse 6. É o que nós vemos no capítulo 1, versículo 6. Be strong and courageous. Seja forte e corajoso. Why? Por quê? Because I'm going to do everything I promised to do for you, Porque eu Joshua. vou cumprir tudo que eu prometi para você, Josué. As we look to the future, Então, ao nós olharmos para o futuro, there are going to be things that can potentially make us afraid. haverão coisas que podem nos tornar medrosos. The economy is not reliable. A economia não está muito confiável. Politics is not reliable. Política não é confiável. Nature is not reliable. A natureza também não dá para se confiar. Even religion is not E reliable. nem a religião dá para se confiar. If you build your life on any of these things, Se você construir a tua vida ou apoiar a tua vida em qualquer uma dessas coisas, your life will feel like you are in a consistent earthquake. a sua vida vai se mostrar como num constante terremoto. But there is something that never changes. Mas existe algo que nunca muda: The promises of God. as promessas de Deus. So we need to be strong and courageous, standing on God's promises. Então nós precisamos ser fortes e corajosos para permanecer e confiar nas promessas de Deus. Because God says that every promise He has made, He intends to keep. Porque Deus é quem diz que toda promessa que Ele dá, Ele cumpre. So when you feel fear and worry,
Quando você se sentir com medo, preocupado, stand on the promises of God. se firme nas promessas de Deus. In John chapter 14, verses 1 through 3, Em João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, God says you don't have to be afraid Jesus fala, vocês não têm que ter medo, because you're trusting in me. porque vocês estão confiando em mim. And I promise to be with you. E eu prometo estar com vocês. And I promise to get you to heaven. E eu prometo que vocês vão chegar no céu. So no matter how uncertain life is in the world, Não importa quantas altos e baixos você vai passar, you can face every change in life, você pode encarar cada mudança na sua vida, knowing God's promise that He will always be with you and you will go to heaven. sabendo que Deus ele vai manter todas as promessas dele a você e você chegará no céu. When you face temptations to sin, Quando você for tentado a pecar, don't try to feel your way out of it, não tenta se safar sozinho, but stand on the promises of God. mas se agarre às promessas de Deus. Remember 1 Corinthians 10:13. Se lembra de 1 Coríntios 10, 13? That with every temptation, God promises to give you a way of escape. Em cada tentação, Deus ele promete te dar um escape. And remember His promise that whenever you say no to sin, God will bless you with something better. E lembra das promessas de Deus, que sempre que você falar não para o pecado, Deus vai te abençoar com algo melhor. You want to know why people give into temptation to Você quer sin? saber por que as pessoas cedem ao pecado? Because they don't believe that God has something better to give them. Porque elas não estão acreditando que Deus tem algo melhor para dar para elas. The reason why people sin A razão pela qual as pessoas pecam, is because they don't trust God. porque elas não estão confiando em Deus. And so they take matters into their own hands, Então elas fazem as coisas à sua própria força. thinking they have to create their own happiness, Elas pensam que elas são capazes de criar a própria felicidade delas, even though God says, I'm your joy. mesmo sabendo que Deus diz, eu sou a tua alegria. When you're going through suffering, Quando você passar por sofrimento, when you're going through a hard time in life that you don't understand why, quando você passar por um tempo muito difícil na sua vida que você não entende por quê, don't try to figure it out intellectually. você não tente entender isso de forma lógica, intelectualmente. Stand on the promises of God. Simplesmente se agarre às promessas de Deus. Like Romans chapter 8, Como Romanos capítulo 8, when he says that whatever troubles we have in this life, they're nothing compared to what's waiting for us in glory. quando ele nos diz que tudo que passarmos nessa vida, qualquer dificuldade, não se compara com a glória que virá. And his promise that he's going to work out all things together for our good. E lá ele também nos promete que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a How Deus. can you be strong and courageous in 2020? Como você pode ser forte e corajoso em 2020? Put your confidence in the promises of God. Coloque a sua confiança nas promessas de Deus. But also, we're strong and courageous because of our obedience to the Word of God. Mas também nós somos fortes e corajosos por causa da nossa obediência à palavra de Deus. The Bible tells us in Joshua chapter 1 verses 7 and 8 A Bíblia nos diz em Josué 1, versículos 7 e 8, that if we read and think about and obey God's Word, se nós lermos e meditarmos na palavra de Deus, God will give us spiritual success through life. Deus vai nos dar um sucesso espiritual na vida. Guys, the secret to spiritual victory hasn't changed. O segredo da vitória espiritual nunca mudou. We walk in the victory of Christ Nós caminhamos na vitória de Cristo as we immerse ourselves in the Word of God. quando nós nos imergimos na palavra de Deus. The Bible is the living, active Word of God. A Bíblia é a palavra viva e ativa de Deus. And God uses His living, active Word to purify us, Deus ele usa a sua palavra viva e ativa para nos purificar, to feed us, para nos alimentar and to empower e para us. nos dar poder. If you want to
arrive on December 31st, 2020 with no regrets, Se você quiser chegar em dezembro, de 31 de dezembro de 2020 sem arrependimento, then commit to spending time in the Word of God this year. então se comprometa a gastar tempo com a palavra de Deus durante esse ano. Now, lots of people, they get all motivated to read through the Bible in 1 year. Muitas pessoas, elas ficam motivadas para ler toda a Bíblia em um ano. And so they start in Genesis all excited. Então eles começam em Gênesis totalmente empolgadas. And what happens in March? E o que acontece em março? You come to Leviticus. Você chega em Levítico. And usually people stop right there. E ali é onde geralmente as pessoas param. And from that point on, they'll just take some verses. E dali em diante elas preferem pegar alguns versículos. Listen, I encourage people. Então eu encorajo as pessoas. If you have never had a consistent time reading through the Bible, Se você nunca teve um tempo consistente lendo toda a palavra de Deus, then commit to just reading the New Testament in 2020. então se comprometa a ler toda a palavra em 2020. One chapter a day. Um capítulo por dia. That's 5 minutes. Isso você vai gastar 5 minutos. That might not seem like a lot for you, Pode não parecer muito para você, but can I challenge you to 15 minutes a day? mas eu posso desafiar você a 15 minutos por dia? Just 15 minutes a day. Só 15 minutos durante o dia. 5 minutes to read, 5 minutos para ler, 5 minutes to pray, 5 minutos para orar and 5 minutes to just write down things that God is speaking to you about. e 5 minutos para anotar as coisas que Deus falar ao seu coração. People say, well, 15 minutes is nothing. As pessoas falam, 15 minutos não é nada. But you know what? 15 minutes might be more than what you already have. Mas 15 minutos já vai ser mais do que você tem hoje. 15 minutes is better than no minutes. 15 minutos é melhor do que 0 minutos. So I guarantee you, if you commit to just 15 minutes a day, E eu garanto a você, se você se comprometer 15 minutos por dia, one chapter of the New Testament, starting with Matthew, um capítulo do Novo Testamento, comece lá em Mateus, read for 5 minutes, leia por 5 minutos, pray for 5 minutes, ore por 5 minutos and just spend 5 minutes just writing down things that you were thinking about. e gaste 5 minutos anotando as coisas que vierem à sua mente. I guarantee you, you will see amazing changes happening in your life already. Eu garanto a você que você vai ver mudanças radicais acontecerem na sua vida. But the third thing that strong and courageous is connected to Mas a terceira coisa que ser forte e corajoso está conectado is the assurance of the presence of God. é essa certeza da presença de Deus. In verse 9, God said, I am with you. No versículo 9, Deus diz, eu estou com você. You know why we can be strong and courageous? Você sabe por que podemos ser fortes e corajosos? Because God promised He will never leave us or abandon Porque us. Deus foi quem nos prometeu que nunca nos deixará e nunca nos abandonará. If you spend 15 minutes a day just at the feet of Jesus, Se você passar 15 minutos por dia aos pés de Jesus, you will discover that a sense of His presence, an awareness of His presence is going to be cultivated in your life. você vai ver como essa certeza da presença dele e essa permanência dele vai ser cultivado na sua vida. And the more you know that God is with you, E quanto mais você souber que Deus está com você, the more courageous you will be to take ventures of faith in 2020. mais corajoso você será para dar passos de fé em 2020. And one last point. E último ponto, When God says be strong and courageous, quando Deus ele fala seja forte e corajoso, that command is connected to verses 16 through 18. esse mandamento está conectado aos versículos de 16 a 18. It's the encouragement from the people of God. É o encorajamento do povo de Deus. If we want to be strong and courageous for God, Se nós quisermos ser fortes e corajosos para Deus, then we need to do it together. nós precisamos fazer juntos. You guys know what it's like to try to live the Christian life on your own. Você sabe como é tentar viver a vida cristã sozinho? It's marked by failure and defeat. É uma vida marcada por falha e derrota.
But when we are together, Mas quando nós estamos juntos then we can support one e another. nós podemos apoiar um ao outro, And then we can say to each other, be strong and a courageous. gente pode falar um ao outro, seja forte e corajoso. Can I encourage you that in the next year, Eu quero encorajar todos vocês que nesse próximo ano, even when things will change, mesmo quando as coisas estiverem mudando, don't let this change. não deixa que isso aqui mude. Be together with other Christians. Estejam juntos com os outros cristãos. When you talk to people that are no longer walking with Jesus, Quando você fala com pessoas que não estão mais andando com Jesus, there are two things that every one of them will tell you. há duas coisas que todas elas vão falar para você. Number one, Primeira delas, they stopped reading their Bibles. elas pararam de ler as suas Bíblias. And number two, E número they 2, stopped going to church. elas pararam de ir à igreja. And it leads to defeat. Isso vai liderar a derrota. So, strong and courageous. Então seja forte e corajoso. How are we strong and courageous? Como vamos ser fortes e corajosos? Confidence in the promises of God, Confiando nas promessas de Deus, obedience to the Word of God, obedecendo a palavra de Deus, assurance of the presence of God, tendo certeza da convicção da presença de Deus and encouragement from the people of God. e o encorajamento do povo de Deus. And I pray that for you. Eu oro isso para você, I pray that for me. eu oro isso para mim, I pray that for the church. eu oro isso para a igreja. You know, when we think of 2020, Quando nós pensamos em 2020, you know, ophthalmologists speak of that as clear vision. Optometrists speak of 2020 vision. Tem 2020 visão visão 2020, visão 2020. ou diferente no Brasil? Mas nos Estados Unidos, quando os médicos falaram sobre os nossos olhos, entende? Tem visão Tá, isso certa. é papo de oculista, né? De oftalmologista, né? A visão 2020. Tem visão 2020? Alguém que usa óculos está confirmando ali, ó. Tá. Tem sim, yes, the Ai, same. I just caramba. never heard, I'm sorry. But it's the same. Well, in America, Tá bom. Nos Estados Unidos, when eye doctors talk about healthy, clear vision, quando um oftalmologista ele fala sobre uma vista, né? Uma visão clara, saudável, we speak of 2020 vision. a gente fala que é uma visão 2020. So when I was in Curitiba Quando eu estava em Curitiba, and I had LASIK surgery, eu tive uma cirurgia laser. and after a few weeks my doctor said to me, E depois de algumas semanas, o meu médico perguntou, ele falou pra mim, mas tem 2020 porque aconteceu aqui no Brasil. O médico me falou, você não precisa usar mais os óculos porque você tem a visão 2020. Eu falei, beleza. o médico me falou, você não precisa mais O de brasileiro me falou isso. óculos. Você não precisa mais usar óculos, porque a sua visão é 20/20. Então, por isso, Então, por isso... eu vou falar meu coração agora. Eu vou falar. Mas quando nós vamos entrar no novo... Escute. Mas quando nós vamos entrar no novo ano, eu oro que o Senhor vai nos dar uma visão clara. Mas quando nós vamos acordar a cada dia, que nós podemos acordar com uma direção clara. Quando nós vamos participar na igreja, que nós podemos reunir juntos com uns aos outros com um propósito claro. Quando nós vamos batalhar contra o pecado, que nós podemos avançar na vitória de Jesus Cristo claramente. Quando nossa fé está lutando com dúvidas ou algumas coisas que nós estamos sentindo, entende? Que nós podemos avançar nisso com a fé clara. Eu oro que o Senhor vai nos dar a visão 2020 no ano 2020. Amém?
Vamos orar. Senhor, de novo, obrigado pela Tua palavra e as coisas que o Senhor nos ensinou. Eu oro que nossos corações vão pegar estas coisas que podemos viver nessa realidade todos os dias. Eu oro que nós vamos estar com fome mais profundo, sede mais profundo para a Tua palavra e seus jeitos, a Tua vontade, e mais do que os anos antes, Senhor. Eu oro que o Senhor vai levar o povo e essa igreja para um lugar melhor do que os anos anteriores. Eu oro que nesse próximo ano que mais pessoas vão ser convertidos nessa igreja, que mais pessoas vão orar com paixão, que mais pessoas vão estudar a Tua palavra e vai ser preparados para servir aqui em São Vicente e Santos e para as outras cidades e outros países no mundo. Eu oro que o Senhor vai nos levar para os lugares novos, lembrando que o Senhor sempre está conosco. Por isso podemos ser forte, corajoso, porque o Senhor é nosso Rei, nosso Senhor, nossa vitória. Eu oro que o Senhor vai abençoar a cada pessoa hoje e à noite e seja glorificado neste lugar e nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.